em diante, eu quero ler com os irmãos. Enquanto os irmãos estão abrindo, queridos, nós começamos aqui na nossa igreja e nós estamos a ministrar sobre a vida de Jesus, e o nosso desejo é caminharmos olhando para Jesus e imitarmos Jesus em tudo aquilo que ele fazia. Então, nas quartas-feiras, nós vamos falar sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, a vida de Jesus, o que Jesus fazia, de onde Jesus veio, a genealogia de Jesus. Então, nós vamos falar sobre toda a história de Jesus. Nós vamos passar em algumas partes da história de Jesus, né, porque é tanta coisa que o Senhor fez, sobre como o Senhor trabalhou a respeito dos impostos, como o Senhor se envolveu com a questão da religião, como o Senhor, na verdade, fugiu da religião e viveu uma vida bíblica, sem necessariamente estar preso à instituição. Então nós vamos falar em Jesus em vários aspectos. Jesus no meio dessa sociedade, Jesus tratando com o pecador, Jesus tratando com impostos, Jesus tratando com as suas contribuições, Jesus, a vida de oração de Jesus, a devocional. Então vamos trabalhar Jesus. E para isso, o irmão Hudson já falou um pouco a semana passada sobre a genealogia, sobre o Senhor pregando o Sermão do Monte, né? Sobre feliz e bem-aventuranças, e feliz são o mesmo significado. Felizes, né? Bem-aventurado, algumas situações sobre a bem-aventurança. O pastor Antenor também ministrou para nós sobre, em seus passos, o que Jesus faria, e agora nós vamos dar continuidade. Mateus capítulo 1, verso 1 em diante, é um texto até longo, eu acho que eu vou ler uma boa parte dele. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias Jotão, Jotão Acás, Acás Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Zadok, Zadok Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Amém? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós já te agradecemos pelo momento do louvor, agora nós rogamos que o Senhor ministre ao nosso coração, que a Tua palavra possa trazer vida sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é interessante que muitas vezes a gente acha que a genealogia não tem sentido na Bíblia. E a Bíblia, por exemplo, em Números, tem bastante genealogia, e a gente até tem dificuldade. Algumas vezes os irmãos começam a ler a Bíblia e vão ler... Oi? E aí começam a pular. Alguns até começam bem. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu leio a Bíblia toda, e começam bem. E vão lendo a Bíblia, mas vai chegando Gênesis, Êxodo, Levíticos, e aí Números, e aí vai ficando aquele negócio, e um que gerou. Você fala, Jesus da glória, esses nomes eu não vou dar nos meus filhos. Então, para que serve essa genealogia? E, queridos, a palavra de Deus diz que tudo que está escrito nela serve para ensinamento, para correção e para nos dar esperança também. Então, tudo que está escrito tem um sentido. Nós poderíamos até pregar em outra genealogia, mas como nós vamos falar de Jesus, Jesus tem duas genealogias registradas na Bíblia. Alguns perguntam, por que é diferente a genealogia de Mateus e de Lucas? É simples, porque a genealogia de Mateus é a genealogia do pai de Jesus, e a de Lucas é a genealogia da mãe de Jesus. Amém? Então, um é do pai, outro é da mãe, por isso que tem alguma diferença. Eu esqueci de apresentar os visitantes, né? No final, vocês me lembram, para que eu não encerre o culto sem comentar sobre isso. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
uma profecia falando sobre o nascimento de Jesus a partir da genealogia de Jessé, filho de Davi. Queridos, há algum tempo atrás aconteceu uma coisa que eu achei interessante. Eu vou tentar falar rápido para eu falar tudo. A Michele estava indo um dia para a casa da mãe dela. E ela estava indo para a casa da mãe dela. E... Está abotoado, não? Espera. Está abotoado. O Alan estava pedindo para abotoar o último botão, mas não estou conseguindo. Ele falou, disfarça, coitado, né? Ele tentou ajudar. Mas bem, ela estava indo para a casa da mãe dele, aconteceu algo bem... Porque todo mundo olhou, o povo é curioso, né, Alan? Fala sério. E quando ela estava indo para a casa da mãe dela, ela se deparou com uma cena horrorosa. É ali na Primitiva Viana, então passa ali pelo viaduto. E quando ela estava passando pelo viaduto, o irmão Hudson passa ali todos os dias para ir para casa, né, irmão Hudson? É por ali mesmo. E ela se deparou com uma cena muito estranha. Ela nem queria ficar olhando, mas aquela cena berrante estava fazendo os carros desacelerar e todo mundo olhar. Um homem estava correndo pelado na rua, completamente nu. Você viu também? Jesus, agora. Você está vindo na casa da sua mãe também, né? A mãe da Drica também mora ali perto. E um senhor andando nu, completamente ali, correndo, uma cena assim estranha. Uma cena muito estranha. E a Michele mal conseguiu acreditar que alguém seria capaz de fazer um negócio daquele. Mas é capaz sim, irmãos. Ainda tem gente louca, e no Brasil tem bastante. Mas a grande pergunta que ela fez foi, o que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva uma pessoa a fazer isso? Nós temos aqui uma psicóloga que ela poderia dar várias direções do porquê poderia alguém arrancar a roupa e sair correndo nu para chamar atenção ou para fazer algum tipo de processo. Mas bem, existem muitas propostas feitas para analisar e definir o comportamento humano. Várias, muitas delas. E com o desejo de entender o que as pessoas são, o porquê elas são do jeito que são e se comportam como se comportam, alguns tentam definir de onde é que vêm as suas manias, de onde é que as pessoas tiram as suas atitudes, as atitudes estranhas, essas posturas meio doidas, as doenças de comportamento. E há várias teorias comportamentais. Eu queria, na introdução dessa mensagem, comentar 3 teorias bem rápido com vocês. Vou comentar só 3. Primeiro, a teoria geneticista. Os geneticistas dizem que há um certo condicionamento humano que está ligado à biologia dele, está ligado à célula dessa pessoa, que a memória celular pode trazer uma carga genética do bisavô, do avô, do tataravô para o pai, e isso também ser transferido para o filho. Uma carga genética que vai trazendo influência, postura e decisões dessa pessoa, levando alguns a determinar as suas atitudes, as suas posturas, isso já está na sua genética e pode ser passado de geração em geração. Outros acreditam, e também até alguma linha da psicologia defende um pouco, que algumas pessoas têm o seu comportamento baseado especialmente à luz do ambiente imediato, especialmente o seu ambiente familiar, no relacionamento com o pai, no relacionamento com a mãe, no relacionamento com os irmãos, no relacionamento daquelas pessoas que estão próximas. Por exemplo, imagine uma família que tem uma mulher que seja uma líder, que seja uma empreendedora, que seja uma sargentona, que seja aquele tipo de mulher que resolve os problemas, sabe? Que começa que o chuveiro queima, ela já vai lá e troca o chuveiro, dá um problema na torneira da casa, ela já vai lá, ela nem avisa o marido, quando o marido chega já está com a torneira nova em casa, ela mexe com a eletricidade, ela mexe com tudo. Mas imagina que essa mulher bem líder, forte, sargenta, ditadora, sabe aquelas mulheres que são meio cangaceiras? Tem umas mulheres que são cangaceiras, eu lembro que lá em Barueri tinha uma delas. O marido dela ainda não tinha se convertido, ela estava começando a ir para a igreja, um dia o marido falou assim, eu vou para a festa da empresa. E ela falou assim, você não vai não. Ele falou, eu vou. Ela falou, você não vai. Ele voltou para dentro de casa, trocou de roupa, e ela sentou na porta da casa com uma faca desse tamanho. Pegou a laranja e começou a descascar. Começou a descascar. E falou, você vai? Você vai? Ele falou, sabe, estou pensando em não ir mais. E desistiu. Ela é de Alagoas, cabra macho.
Acho que ela é de Alagoas. Ainda bem que ela não é. Oi? No México tem uns aí. Mas bem, e ela era assim, bem firme mesmo. Mas imagina que essa mulher casa com um homem que tem algum histórico de problema de saúde, sabe aqueles homens assim que são fraquinhos, são baixinhos, eu não tenho nada contra baixinho, que eu sou baixinho, a família mas assim, magrinho, vive doente, vive internado, com pigarro no nariz, com aquela situação sem postura, sem força nenhuma. Imagina só essa cena. Nossa, a doutora podia citar vários exemplos, eu estou falando um exemplo ilusório, não conheço ninguém assim. Aí, essa família tem 3 filhos, só que essa mulher é dominadora e o marido tem a dificuldade total em casa de poder ter uma postura de liderança. Essa linha diz que vai fazer com que essa família disfuncional tenha filhos cheios de problemas, cheios de dificuldades. Essa menina, vamos dizer que teve uma menina, essa menina vai ter dificuldade de ser uma moça delicada, de ter traços de feminilidade, sabe assim, delicada, tranquila, porque viu a mãe sempre aquela líder. Talvez um dos filhos possa ter dificuldade até na sua sexualidade, porque não viu um pai com postura, com posicionamento forte. Mas essa teoria trouxe vários exemplos, e eu só estou comentando uma coisa rápida, e para mostrar como tudo isso tem uma força enorme no comportamento e no desenvolvimento da postura das pessoas. E ninguém pode negar que essas relações, elas realmente são muito fortes, e realmente influenciam muito. Há uma terceira teoria, que é uma teoria da sociologia, teoria sociológica, que diz que a grande tendência humana é se orientar em função do capital, do trabalho, da situação econômica, que aí surge um pouco da teoria marxista, que diz que se você nasceu em uma favela, onde você não tinha saneamento, onde você via briga, onde você via guerra, onde você via uma pessoa espancando o outro, onde você via um monte de desastre, você vai ser fruto daquele meio. Então, quem nasce ali não vai ter facilidade de poder se desvincular daquela situação. Você vai ser uma pessoa revoltada, você vai ser uma pessoa violenta, você vai ter reflexos negativos na vida, porque você foi criado naquele meio. E Marx dizia que o que iria salvar as pessoas seria a educação, a escola, seria o saneamento, seria a comida e assim por diante. Todas essas teorias, nós poderíamos falar de muitas teorias, todas essas teorias do comportamento humano, elas têm alguma verdade. Elas têm alguma situação dentro delas que tem algumas verdades nela. Nós sabemos que crescer em um lar doente, cheio de vício, pode trazer influências. Mas por que eu estou comentando isso? Não é porque eu quero discutir, nem debater, nem aprofundar em nenhuma dessa teoria. É porque eu quero olhar junto com vocês para a história de Jesus, o contexto em que ele nasceu, a história da vida dele e ver como tudo isso não influenciou ele para ser o maior homem que já pisou aqui nessa terra. E mudou a história da humanidade. Quando você encontra um ateu, você pergunta assim para ele, quantos anos você tem? E aí o ateu diz quantos anos ele tem. Quando você pergunta que ano que você nasceu, ele diz o ano que ele nasceu, e a idade dele, o ano dele faz referência à vida de Jesus, ao nascimento de Jesus e à morte de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo mudou a humanidade antes de Cristo e após Cristo. Muitos podem dizer que não creem, mas é inevitável dizer que ele é real, verdadeiro e mudou a humanidade. Vejam Mateus capítulo de número 1, que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever o seu evangelho pela árvore genealógica de Jesus. Ele poderia começar a escrever o evangelho de várias formas. Ele começa pela genealogia de Jesus. E uma leitura inicial é até cansativo, né? Você fala fulano, que gerou Ciclano, que gerou Beltrano, e Manassés, que gerou Aminon, que gerou Josias e Jeconias, e você vai vendo, fica até um pouco cansativo. Mas quando nós olhamos um pouco mais, refletimos com calma, meditamos na árvore genealógica de Jesus, nós encontramos preciosidades escondidas que, a um olhar desatento, não consegue encontrar. Por exemplo, nós olhamos para a genealogia de Jesus e nós vemos que a situação econômica não vai determinar
se você vai cumprir os planos de Deus na terra ou não, se você vai ser alguém feliz ou não, se você vai ser alguém pleno ou não. Por quê? Em primeiro lugar, a genealogia de Jesus teve gente rica e teve gente pobre. Alguns da genealogia de Jesus foram completamente pobres, como Jeconias. Jeconias era escravo, viveu no exílio, pastor, não tinha nada, não tinha direito de ir nem de vir. Jeconias não tinha direito a nada. Teve uma mulher na genealogia de Jesus, a Bíblia cita 5 mulheres na genealogia de Jesus, e uma delas era Ruth. Ruth, ela era estrangeira. Ruth não era nem alguém que a sociedade dizia, olha que maravilha, tem uma história bonita por detrás dela. Não, ela era uma estrangeira, ela era completamente pobre. Sabe o que Ruth fazia? Ela saía pegando o resto da colheita. Então imagina só alguém colhendo trigo, aí a pessoa vai colocando trigo num grande balde e carregando. Aquilo que cair para o lado de fora, Ruth podia pegar. Só o que sobrava, o que caía para fora da colheita, Ruth podia pegar. A Bíblia diz que Jesus também é filho de Davi. Sim, a genealogia de Jesus tem reis também. Davi foi rei. Mas também há homens que não tinham completamente nada. Escravos, miseráveis, alguns que estavam dependendo da ajuda dos outros, mas que possibilitaram a origem do Salvador. O maior tesouro que o mundo já recebeu veio de uma origem onde houve ricos e houve pobres, onde houve gente cheia de condições financeiras e houve pessoas com completa dificuldade. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que na genealogia de Jesus teve gente santa e teve gente impura. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós vemos homens cheios do Espírito Santo, mas nós vemos também pecadores tremendos. É interessante que toda família gosta de varrer os cafajestes para debaixo do tapete, né? Toda família tem aquele tio, tem aquele primo, tem aquele irmão, tem aquele parente, tem aquele avô, tem aquele parente um pouco mais longe que você nem gosta de associar muito que ele é da sua família. Você até evita dizer que ele é seu parente. Algumas vezes até por causa da postura dele. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja que toca teclado, violão, que ele está até de bigode. O filho dele, quando estava com 7 anos de idade, o filho dele é todo arrumadinho, assim, alinhado. Eles estavam lá na nossa igreja de Barueri. Eu não vou falar o nome dele, tá, irmãos? Eu só vou falar que ele tocou teclado hoje, mas assim, discretamente. E usa bigodão. Mas bem, eu lembro que o filho dele um dia chegou e falou, pastor, por favor, me ajuda. Eu falei, por quê? Pastor, vai ter aí, vai ter essa semana reunião de pais. Eu já falei com meu pai, papai, corta o seu cabelo, que você me racha de vergonha com esse cabelo grandão. Agora não está mais grandão, né, Ala? Só naquela época que era mais difícil. Mas toda família, não é esse o caso, o Dadá tem a alegria de ter um pai que é o Alan, mas toda família tem um parente que você tem vergonha, não é verdade? Um parente que se você fosse fazer a árvore genealógica sua e escolher, você diria, esse aqui eu vou deixar de fora. Pensa, não tem alguém na sua família que você diria assim, bom, esse aqui eu vou deixar de fora. Quando você olha para a família de Jesus, porque já que nós vamos falar de Jesus, vamos falar desde a sua origem. Teve um Abraão, teve um Josias, homens santos. Abraão, um amigo de Deus, o pai da fé. Você vê um Josias, um homem santo. Você vê um Ezequias, que era um homem puro de caráter. Mas também teve um homem chamado Acabe, que foi um rei terrível. Acabe é da genealogia de Jesus e Acabe é terrível. Teve um pior que Acabe, Manassés. Vários estudiosos dizem que ele foi o pior rei da história de Israel. O pior rei da história de Israel está aqui registrado na genealogia de Jesus. Quando você olha no verso 8, olha o verso 8 junto comigo. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Querido, vocês sabem quem é esse Jorão? Esse Jorão é um cabra macabro, sabe? É um cara com coração ruim, maldoso. É alguém que tinha intenções maldosas, complicadas. Esse era um cara duro. Mas o que mais me intriga é o porquê do relato dessa árvore genealógica. Pense um pouco comigo sobre isso. Por que é que o Espírito Santo registrou a genealogia de Jesus sem esconder nenhum detalhe?
sem omitir nada. Nada daquilo que aconteceu no passado. Por quê? Por que o Espírito Santo colocou pessoas de baixo escalão, pessoas pecadoras, pessoas que até eram rejeitadas pela sociedade? Eu acredito que o Espírito Santo fez isso para nos ajudar a olhar para o nosso passado e dizer: eu não vou condenar o meu futuro por causa daquilo que aconteceu no passado. O meu futuro, o meu presente, o meu amanhã não vai ser determinado pelos erros e acertos daqueles que viveram antes de mim. O Espírito Santo inspirou Mateus para que hoje nós, eu e você, possamos ter uma nova esperança. O Espírito Santo quer nos dar, na verdade, um real sentido à nossa existência. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria genealogia que traz sentido à nossa vida. Hoje é dia de não mais ressentirmos do nosso passado. Se as pessoas te disseram que você vai ser um fracassado, que você não vai ter futuro porque a sua história diz que os seus parentes não prestaram e você também não vai prestar. Se disseram a você que filho de peixe, peixinho é, filho de malandro, malandro é, filho de ninguém, ninguém será, filho de ladrão será ladrão, filho de favelado será favelado, eu quero que você olhe um pouco para a genealogia de Jesus e diga: Senhor, se com todo esse histórico você veio ao mundo e rompeu com todo esse passado, me ajude também a ser simplesmente como Jesus, olhar para a minha história, aprender com os erros e com os acertos, olhar para a cruz do Calvário e dizer: na cruz há uma esperança de vida, de redenção e de salvação para mim. Eu quero lhe dizer que Deus tem o poder para mudar a nossa história e transformar aquilo que é feio em uma história bonita. Se você disser hoje: eu estou aqui, Senhor, faça de mim conforme a tua vontade, me ajuda a me arrepender, a mudar de vida, porque eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor fará isso. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que não foi por meio de coisas corruptíveis, nem de prata, nem de ouro, que fomos libertos dos vãos comportamentos nosso e do nosso histórico, mas sim pelo sangue do Cordeiro da cruz do Calvário. Somos libertos dos vãos comportamentos. Mas a genética diz isso, mas a psicologia diz isso, a sociologia diz isso, o outro diz aquilo, mas a palavra de Deus diz: Jesus Cristo veio, teve tudo isso na sua história, mas Ele mudou a história, porque Ele ouvia a voz de Deus, e Ele caminhava segundo a vontade de Deus. A terceira coisa que eu acho interessante nesse texto, na genealogia de Jesus, ela nos mostra que há esperança, mesmo para as nossas falhas. Sabe quando nós falhamos e erramos e dizemos: não tem mais jeito? Na genealogia de Jesus, nós podemos encontrar esperança, salvação, renovo e uma nova vida. Por que você está dizendo isso, pastor? Olha junto comigo, verso de número 3. Verso de número 3, diz assim, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Queridos, a genealogia de Jesus vai falar sobre o nome de 4 mulheres antes de Maria, mãe de Jesus. Maria seria a quinta, só fala sobre essas 4 mulheres. Vocês sabem quem é essa primeira mulher que está falando? Tamar. Olha que interessante, vai falando: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar. Por que dos outros não fala de quem gerou, mas na hora que chega em Judá fala: opa, mas foi de Tamar que Judá gerou a Pérez e a Zerá? Por que logo no Judá é quem fala de Tamar? Sabe quem é essa Tamar? Tamar é uma história triste, eu não vou contar toda a história, mas Tamar casou, o marido morreu, casou com o segundo irmão, morreu também, e Judá, com medo de perder o terceiro filho, não deu filho em casamento para ela. Essa mulher, ela fez toda uma tramóia, se fingiu de prostituta,
ficou na estrada, Judá passou por aquela estrada, ela seduziu o seu sogro e ela teve uma relação de incesto. É uma nora que teve um caso com o sogro, e o sogro gerou os filhos, e esses filhos estão na genealogia de Jesus. Você já pensou que loucura? Na genealogia de Jesus tem uma história de um incesto. E aí você diz assim, não tem quem venha de uma história de uma mulher que se faz de prostituta, de um homem de Judá que não quer honrar, e um incesto e não seja destruidor. É verdade, tudo isso pode influenciar. Mas em Jesus Cristo nós podemos ver a reconciliação e a esperança. Olha quando você abre e vê o verso 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Vocês sabem quem é Raabe? Raabe, queridos, é uma prostituta. Raabe era uma prostituta que se vendia, que recebia homens na sua casa, e recebeu 2 homens, e deu abrigo para esses homens fugiram, mas essa prostituta, essa mulher que se vendia para ganhar dinheiro, essa mulher que ganhava dinheiro com a prostituição, ela está registrada na genealogia de Jesus Cristo, e eu tenho certeza que a maioria de nós, se pudéssemos escolher quem registraríamos na nossa genealogia, e tivesse uma mulher como essa, nós iríamos dizer, pula, ou só fala que fulano gerou ciclano, igual aos outros, não é verdade? Sim ou não? Se você vem aqui, nós estamos no verso 5, eu vou ler o verso 4. Arão gerou Aminadab, não fala o nome da mãe de Aminadab. Aminadab gerou a Nasson, não fala a mãe de Nasson. Nasson gerou Salmão, não fala quem foi a mulher de Nasson, mãe de Salmão. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Por que é que o Espírito Santo fez questão de registrar? Aí você olha comigo então o verso 6, olha o verso 6. Jessé gerou o rei Davi, pronto, rei Davi, que coisa linda. Que maravilha, o rei Davi, então vai vir da genealogia de Davi. Davi teve algumas mulheres. Uma das mulheres de Davi era filha do anterior rei, era filha de Saul. Poxa, filha de um rei com um novo rei, olha, uma linhagem real. É daí que tem que vir Jesus Cristo, é daí que vai vir o outro herdeiro do trono, e Jesus vai vir dessa genealogia, vamos ver? Aí a continuação no verso de número 6 diz assim, vou ler de novo. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. A mulher de Urias, Betseba, que é um caso de adultério de Davi. É uma coisa assim bagunçada na vida de Davi. Betseba foi a mulher com quem Davi adulterou. E quando Davi adulterou com Betseba, ele mandou matar o marido dela, Urias. E a Bíblia não esconde isso da mulher que era esposa de Urias. Olha só, gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Mulher de Urias. Aí você olha e você vê a história, tudo isso. Ele cometeu um pecado, desse pecado ele cometeu um homicídio. A Bíblia diz que Betseba ficou grávida, a Bíblia diz que eles perderam aquela criança. Era um menino bastardo, era um menino ilegítimo. Davi estava tentando esconder aquela história, tentou trazer o marido dela do campo de batalha, para que ele fosse deitar com a esposa, ele não foi. Então Davi falou, eu vou ter que matar esse homem, eu vou embriagar ele, e aí eu vou mandar ele para casa. Davi embriagou ele dormiu na porta do palácio, mas não foi para casa. E Davi falou, e agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma carta. Deu a carta na mão dele, ele levou a carta, e a carta estava mandando deixar ele na frente da batalha. Quando a batalha tivesse apertada, todo mundo recuasse e deixasse ele morrer. Um adultério, uma gestação que não foi programada, um homicídio, uma bagunça. Aí, a Bíblia diz que não só isso aconteceu. A Bíblia diz que Davi não se arrependeu logo de cara, que teve que vir um profeta, o profeta Natã, veio para poder confrontá-lo. E ele disse, você é um homem pecador,
Ele se arrependeu, mas o profeta falou: olha, você se arrependeu, mas a espada vai ficar na sua casa. Nós pregamos domingo falando que um filho cometeu um estupro com uma outra irmã, com outra filha de Davi. Absalão matou o irmão, e aí você olha isso e fala: pronto, essa família está destruída, pecado, homicídio, gravidez, a criança morreu, a casa de Davi desmantelou, tudo está acabado. Você diz: não tem mais jeito. Aí, está aí um pecado que não tem jeito. Tem um pecado que não tem como mudar. Sabe o que Deus fez? Deus levou um profeta para confrontar Davi. Davi foi confrontado e o profeta disse: você é pecador. A Bíblia diz que Davi se prostrou em terra, reconheceu o pecado. Ele poderia ter mandado matar o profeta, mas ele não, ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, que ele se quebrantou diante de Deus, e ele olhava para o seu passado e dizia: olha, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos se corroeram, e isso se transformou em palavra de Deus. E Davi dizia: contra ti, somente contra ti eu pequei. Eu faria qualquer coisa para pagar o meu pecado, mas eu sei que eu não posso. Contudo, eu reconheço que um coração quebrantado e contrito na tua presença, tu não rejeitas. Eu me arrependo, Senhor. Faz de mim um instrumento teu e muda a minha história. Sabe o que Deus fez? O Senhor pegou esse casamento de Davi com Betseba, que foi um arranjo mal feito. Ele fez um disfarce, casou com ela depois que o marido morreu, para tentar esconder. E o Senhor falou: isso que é a maior destruição na história de Davi, eu vou fazer que dessa descendência venha a maior bênção para a humanidade. Aí quando nós lemos, nós percebemos que a tataravó de Jesus é Betseba. Mas a pergunta é: se era para vir da genealogia de Jessé, de Davi, por que não veio de outra mulher? Por que não foi outro filho? Davi tinha outro filho, ele era casado com Abigail, ele tinha outras mulheres, e por que não foi? Foi exatamente deste caso de adultério e de bagunça. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o único que sabe transformar desastre da nossa vida em alguma coisa bonita. Sabe por que a genealogia de Jesus tem todos esses registros? Para poder dizer que os desacertos da nossa história, se nós lançarmos na cruz do Calvário, é o único lugar que pode reescrever a nossa história e fazer de uma história fria, nojenta, bagunçada, estragada e cheio de percalços, uma história que glorifique a Ele. Se arrependermos, abandonarmos, confessarmos de verdade, nos prostrarmos diante dEle, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e escrever uma nova história em nossa vida. Mesmo com o pecado de Davi, nós sabemos que a consequência foi dura. Houve consequência na vida dele, mas sabemos que com todo esse pecado, com toda essa história de incesto familiar e um monte de problema, sabemos que nisso tudo, Deus não foi impedido. O pecado não foi o suficiente para atrapalhar a ação de Deus, para que Jesus viesse a nascer e ser o Salvador, o Redentor e a esperança para a humanidade. Mas e se eu olhar para a minha história? A esperança? Eu quero encerrar dizendo isso. Deus quer que você olhe para a sua vida e torne a ter esperança. E torne a dizer, se na genealogia, você vê a importância da genealogia de Jesus agora? Talvez você que diz assim: poxa, a genealogia é tão cansativa. Sabe por que o Espírito Santo registrou? Para poder dizer que Ele pega o lixo da nossa história, os desacertos da nossa vida, e faz dos nossos desacertos algo que glorifique Ele, se nós nos arrependermos, abandonarmos e nos entregarmos na mão dEle. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos.
a curvar a sua cabeça. Quem sabe você está aqui e você diz: eu já fiz coisas que não tem mais conserto. Eu já fiz.